Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós estudaremos os subconjuntos, ok? Eu coloquei aqui 3 conjuntos A, B e C escrito na forma tabular, na qual vou representar esses 3 conjuntos através do diagrama de Venn. Começando pelo conjunto A e o conjunto B, note que nós temos elementos comuns, que no caso são o 2 e o 3. Então primeiro eu vou representar o conjunto A através do diagrama de Venn, tá ok? Então aqui seria o meu conjunto A. Os elementos aqui seriam 1, 2 e 3. Como entre A e B nós temos elementos comuns, eu vou representar o conjunto B aqui, tá? E note que nesta região que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo estariam os elementos 2, 3 e aqui estaria o número 1. Agora note que entre o conjunto B e o conjunto C nós também temos elementos comuns, que no caso seria o 5 e o 6. Então, a princípio, nós poderíamos representar o conjunto C aqui, mas esta região aqui ficaria sem representação nenhum de elementos. Então, eu vou representar o conjunto C internamente no conjunto B. Então, aqui eu vou colocar o 5, o 6, aqui seria o meu conjunto C, e para completar o conjunto B falta o número 4. Então, notem que entre o conjunto B e o conjunto C, nós temos uma relação entre eles. Por quê? Note que todos os elementos do conjunto C, eles também pertencem ao conjunto B. Então nós podemos dizer que o conjunto C, ele é uma parte, tá? Um pedaço desse conjunto B, tá ok? Esta relação nós representaremos por esta simbologia. Como que nós poderemos ler isto daqui? A gente pode ler que o conjunto C é subconjunto do conjunto B, ou nós podemos ler que o C é uma parte do conjunto B, ou nós poderemos ler que o C ele está contido no conjunto B. Ou seja, na matemática, o prefixo sub nós poderemos, né, substituir pela palavra parte. Então, o que seria, na verdade, um subconjunto? Seria uma parte de um conjunto. Então, note que o conjunto C, ele é uma parte, um pedaço deste conjunto B. Na teoria dos conjuntos, nós temos 2 tipos de relação. Uma que nós chamaremos de relação de pertinência e outra que nós chamaremos de relação de continência, ok? Toda vez que nós relacionarmos um elemento para um conjunto, nós usaremos a relação de pertinência. E toda vez que nós relacionaremos conjunto para outro conjunto, nós usaremos a relação de continência. Então note que o E é justamente o E de elemento e o C de conjunto. Então quando eu for relacionar elemento para conjunto é relação de pertinência e conjunto para conjunto é relação de continência, ok? Outra observação é que o conjunto vazio, ele é uma parte, subconjunto do conjunto A, qualquer que seja o conjunto A. E também podemos escrever que um conjunto A, ele é subconjunto do A, qualquer que seja o conjunto A. Resumindo, né, na primeira observação, eu posso garantir que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, tá? E podemos escrever também que um conjunto é subconjunto dele mesmo, tá ok? Já nas igualdades entre 2 conjuntos, se o conjunto A for uma parte de B e o B também for uma parte de A ao mesmo tempo, tá? Significa que nós teremos que o conjunto A vai ser igual ao conjunto B, né? Eu vou representar o conjunto A, cujos elementos são 1, 2 e 8, a partir do diagrama de Venn. Então eu vou colocar aqui os elementos 1, 2 e 8. Note que olhando para o diagrama de Venn, nós não temos condições de saber qual é a ordem desses elementos, né? Eu poderia ler como sendo 1, 2, 8 ou 8, 1, 2. Ou seja, o conjunto A e o conjunto B, né? Note que eu inverti o posicionamento do 1 com o 2, continua sendo o mesmo conjunto A. Ou seja, a primeira coisa que não interfere na igualdade entre 2 conjuntos é a ordem dos seus elementos. E como no diagrama de Venn nós não podemos repetir os elementos, então aqui também está representado o nosso conjunto C. Então a ordem dos elementos não interfere na igualdade entre 2 conjuntos e a repetição dos seus elementos também não. Para nós calcularmos o total de subconjuntos de um conjunto, basta nós fazermos 2 elevado a NA, onde
Esse NA vai representar para nós justamente a quantidade de elementos desse conjunto A. E define-se conjunto das partes, ou também posso chamar de conjunto dos subconjuntos, um conjunto formado por todos os subconjuntos de um certo conjunto. Considerando o conjunto A, 1, 2 e 4, note que ele tem 2 ao cubo, porque 3 é o número de elementos do conjunto A, 2 ao cubo é um total de 8 subconjuntos. Eu escrevi aqui os 8 subconjuntos do conjunto A. Então, se eu separar por vírgula e limitar através de chaves, eu formei um conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos, portanto, este é o que nós chamaremos de conjunto das partes do conjunto A. Obrigado pela atenção e bons estudos.